Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. Galo procura zagueiro urgente. No Brasil, tá difícil. Mas no Campeonato Brasileiro, o Atlético reaparece jogando contra o Grêmio em Porto Alegre. E em seguida, uma parada muito difícil vai ser contra o Palmeiras em São Paulo. E o Atlético já tá sabendo que o Juninho, zagueiro, que deve entrar no lugar do Bremer, e o Roger Guedes, por contrato, não podem enfrentar o Palmeiras. E o Palmeiras também não pode usar o Marcos Rocha. E quem conta mais na turma do bate-bola sobre o assunto é o Cláudio Rezende. É verdade, questão contratual, né, Manuel? Lá quando foram fazer as negociações, colocaram, olha, estamos emprestando jogadores, mas eles não podem enfrentar as equipes. No caso, o Marcos Rocha não pode enfrentar o Atlético, Roger Guedes, Juninho e o Eric, né? O Eric hoje não é titular do Atlético, mas está no elenco, também não pode ser relacionado para essa partida contra o Palmeiras, que vai ser no dia 22, um domingo, em São Paulo, logo depois do Grêmio. Mas antes, tem o Grêmio. E hoje a gente acompanhou um treinamento à tarde. Na verdade, ninguém foi para campo hoje. Todo mundo na academia. Mas não foi treino regenerativo. O preparador físico do Atlético fez questão de ressaltar isso, o Luiz Otávio Calil. Foi um trabalho de força. É um trabalho na academia, mas é puxado, não é treino regenerativo como acontece pós-jogo, não. Ontem teve um jogo-treino, mas hoje foi um trabalho de força na academia. Amanhã, os atletas voltam a treinarem no campo à tarde. Hoje pela manhã, o Gustavo Blanco passou por cirurgia, foi operado para a correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, médico do Atlético, estava lá com a seleção brasileira na Rússia. O Blanco vai ter alta amanhã do Hospital Mater Dei pela manhã e depois inicia a fisioterapia. É bom a gente lembrar ao torcedor do Galo que o Blanco só volta a jogar no ano que vem. É uma cirurgia complicada, uma lesão complicada. Ele não volta mais em 2018. E sobre zagueiro, Emanuel, o técnico Thiago Largue quer uma reposição para o Bremer. O Atlético perdeu o Bremer, negociou o jogador para o Torino. E o Thiago Largue vê uma necessidade de buscar um atleta, mas segundo o Thiago Largue tem que ser um zagueiro pronto. O que é um zagueiro pronto? Um jogador que chegue e possa disputar a posição com esses atletas que são considerados titulares hoje. O Juninho, o Gabriel e o próprio Léo Silva, que está voltando aí de lesão, ainda se recuperando de uma lesão muscular. Mas aí há uma dificuldade. Pelo que eu apurei no Atlético, tá difícil, Emanuel. Por quê? Se você vai no mercado internacional, busca jogador brasileiro que está no exterior, você esbarra no salário. Todo mundo recebe muita grana fora do país. No mercado interno, na Série A, quase todo mundo já fez esses 7 jogos, né, permitidos. Então não dá para contratar para esse ano. Na Série B, você encontraria algum zagueiro para disputar a posição hoje? Com esses outros que eu citei, dificilmente. Então, há uma dificuldade, mas o Atlético está monitorando o mercado, quer buscar um zagueiro aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu não sei, até é uma questão de meio campo, Manuel, por quê? Eu até vejo o meio campo, a questão de volantes, mais carente do que zagueiro. O Atlético tem hoje para volante quem? Adilson, José Wellington, o Elias e o Matheus Galdesani. O outro jogador que está ali é o Lucas Cândido, mas o Lucas Cândido veio de uma lesão muito grave e demanda um tempo ainda para voltar à forma física ideal. Ou seja, para volante, que é uma condição ali de jogador que toma muito cartão amarelo, o Atlético também tem que ficar de olho, porque 4 volantes no elenco, se a gente sempre olha, jogam 2, fica bem apertado, fica na conta do chá. É bom a gente lembrar do torcedor que o Atlético trouxe o José Wellington, mas perdeu o Blanco aí por lesão. O Iago foi embora, vendido, e o Arouca, que não estava muito nos planos, mas o Arouca saiu também. Então o Galo perdeu pelo menos 2, 3 e trouxe um nesta parada da Copa do Mundo. Vamos ver se a diretoria também pensa a respeito. O Casares, Alexandre Galo segue viajando, a informação de hoje que não teve nenhuma novidade por lá, não fecharam o negócio. Vamos ver como que volta o Alexandre Galo em relação ao Casares. E você falava desses atletas, Manuel, sobre que não podem jogar contra o Palmeiras. O departamento técnico do Atlético já está preocupado e já está providenciando documentação, porque o Galo trouxe 6 reforços e precisa até na outra terça-feira os nomes no bid para poderem jogar contra o Grêmio.
O José Wellison já está no bid. Esse aí não tem problema não. O outro jogador que é mais tranquilo é o Edinho. O Edinho, uma transferência nacional, era no Ceará, isso também vai ser tranquilo. Agora, Tchará, Terans e Denilson precisam esperar a abertura da janela, transferência internacional, no dia 16, segunda-feira, pós-Copa do Mundo. Então o Galo tem segunda e terça para colocar os nomes desses jogadores no bid. Mas aí vai me perguntar, mas o Denilson não estava no Vitória? Sim, só que o Atlético adquiriu o Denilson do Granada da Espanha. Ele estava emprestado ao Vitória, então é uma negociação internacional. Tchará, Terans e Denilson, mas o Atlético já está providenciando aí, deve estar todo mundo à disposição do Thiago Largue contra o Grêmio. O Leandrinho, que chegou agora, esse não tem pressa não. O Atlético não tem pressa por quê? Tava de férias o Leandrinho, e a informação que eu tenho é que ele vai precisar aí de algumas semanas para poder ter condições físicas de estrear. Então o Leandrinho para o jogo contra o Grêmio, Palmeiras, já está descartado. O Thiago Largue está esperando o Adilson, né? Ele não jogou a toalha contra o Adilson não. Eu acho que o tempo já começa a ficar curto pro Adilson. Ele não vem treinando juntamente com os demais colegas, mas o Thiago Largue espera o Adilson contra o Grêmio. José Wellison está aí de sobreaviso e vamos ver o que pode acontecer. A trincheira da Avenida Davi Sarmento, o goleiro Wilson Emanuel e também o atacante Cleiton estão naquela fase final de tratamento. Os dois fizeram cirurgias no joelho ano passado. Em breve vão ser liberados aí para a parte física. O Cleiton e o Wilson. Mas aí a gente sabe, né? Lesão muscular, lesão de joelho, demora um tempo para ficar à disposição do técnico Thiago Largue. E pra gente falar aqui do Brasileiro Sub-20, amanhã o time vai estrear lá contra o Corinthians em São Paulo, no Parque São Jorge, o jogo. Quem é de São Paulo, a gente sabe que tem a Galo Sampa lá, tem muitos torcedores do Atlético. A entrada vai ser gratuita lá no jogo contra o Corinthians, lá no Parque São Jorge, 3 horas da tarde, esse Galo do Sub-20 que é comandado pelo Anderson Canela, que já foi jogador do Atlético ali na década de 90, hoje é o técnico do Sub-20. Boa sorte pra turma aí no Campeonato Brasileiro da categoria. Você apontou aí uma série de dificuldades que o Atlético está tendo nesse momento, mas o clube tem hoje uma boa posição no Campeonato Brasileiro. Qualquer ponto perdido vai fazer uma falta muito grande. Tá ali entre os primeiros colocados, o Atlético é o vice-líder nesse momento. O que o Thiago Largue vai ter que fazer e vai ter que usar paciência e competência é que ele não passe a experimentar a cada semana um jogador diferente para montar, por exemplo, o meio-campo ou o ataque do Atlético ou a defesa. O Atlético não enfrentou nesse período de entre-safra de Copa do Mundo nenhum adversário importante, nenhum jogo para valer. Fez jogo treino contra o Coimbra, outro treino aqui, outro treino ali. Por isso é que a torcida deve estar um pouco preocupada com a cara que o Atlético vai ter no segundo semestre. E uma preocupação é a defesa, Manuel, por quê? O Flamengo, que é o líder, tem 7 gols sofridos no campeonato. O Atlético, o segundo colocado, tem 17. Então a defesa do Atlético é uma preocupação do Thiago Largue. Por isso, ele quer jogador pro setor, porque há uma diferença muito grande. E a gente olha os últimos campeões brasileiros, eles tiveram, se não tiveram a melhor defesa, uma das melhores. E o Atlético hoje não é uma das melhores defesas, não. Ele tem uma defesa, por exemplo, parecida com a do Fluminense, que é o 12º colocado, com a do Vasco, com a América, que estão ali em 11º, 12º, 13º. Dos primeiros colocados, o Galo destoa. O Flamengo, por exemplo, tem 7 gols sofridos, o Internacional tem 8, o Grêmio, por exemplo, adversário, tem 5 gols sofridos, ou seja, o Thiago Largue vai ter que arrumar ali a casinha pro Atlético ter um ataque muito bom, é verdade, é o melhor do campeonato, mas tem que ter uma defesa mais bem compacta também na sequência. 6 horas 33 minutos.